Olá, ouvintes. Você vai ouvir agora o Educação Física Cast. Eu me chamo Thiago e para essa apresentação tenho comigo minhas colegas Paula Milena, Messia Emanuele e Giovana Liz. Nesse podcast vamos entrevistar formados da UNEB. O tema a ser apresentado será a importância da universidade na formação profissional. Assim, vamos falar um pouco sobre como a universidade os preparou para a formação profissional e alguns relatos de experiências e momentos decisivos nas suas jornadas. Sou a aluna Paula Milena. Iremos agora iniciar o bloco 1, apresentado para o componente curricular Ensino, Pesquisa e Extensão, ministrado pela docente Berta Leni Cardoso. Temos também como entrevistados Letícia Figueiredo Nascimento Araújo e Monique Dione de Andrade Souza. Fique agora com essa programação. Bloco 1. No que se entende pelo significado de universidade, de que forma a instituição contribuiu para a sua formação? Letícia Figueiredo Nascimento Araújo, egressa da UNEB Campus 12 em 2019. Cursou licenciatura em Educação Física. Atualmente trabalha no Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães, em Itanhaçu, e é mestranda no PPGEL UNEB Campus 6. Então, a instituição da universidade pública, ela nos garante, ela nos possibilita diversos elementos que vão contribuir diretamente com a formação ali daquele professor, daquele trabalhador. Então, a gente pode ter como exemplo, para além da sala de aula, para além dos espaços de ensino, a gente tem as práticas de pesquisa, a iniciação científica, pesquisa, produção de artigos científicos durante as disciplinas. Temos os grupos de estudos, Além dos grupos de estudos, nós temos também projetos de extensão. Projetos de extensão são projetos onde a gente se aproxima ainda muito mais com a praxis pedagógica, se tratando de educação física. Então, são diversos elementos que a gente pode pontuar aí que cabe para essa formação. Inclusive, o movimento estudantil também, que faz parte da instituição da universidade, um movimento legítimo, que também contribui diretamente com a formação acadêmica e a formação do trabalhador, da trabalhadora, trazendo elementos ainda muito mais sólidos, às vezes, que nem mesmo o currículo consegue alcançar. Olá, eu sou Monique Dione de Andrade Souza, graduada em Educação Física pela UNEB Campus 12. A universidade abriu meus horizontes, minha mente, no sentido pessoal e profissional. Consegui me moldar ao longo dos anos estudados e sou grata pelo estilo de profissional que eu sou hoje. Teve alguma dúvida em questão da licenciatura ou bacharelado? E qual foi a sua escolha? No período de formação, eu não precisei escolher entre licenciatura ou bacharelado, Estava posto para a gente um currículo que se compreendia como um currículo ampliado, que abarcava uma formação da educação física de forma ampliada e garantia o acesso a esse estudante, a esse futuro professor de educação física em qualquer campo de atuação. Então, era um currículo cheio de fragilidades também, com necessidade de alteração, mas durante o meu período na universidade, até os dias de hoje, eu venho acampando um posicionamento político em relação à formação de professores de educação física, nessa perspectiva da licenciatura ampliada, Sou totalmente contra a divisão dos cursos e fico muito entristecida com a mudança, do currículo da universidade. Percebo a universidade aí cedendo nessas relações capitalistas e comerciais, e a gente vê muito mais o sistema CREF-CONFEF determinando como tem que ser o currículo, e não a própria universidade garantindo essa sua autonomia. Então, carrega aí vários elementos problemáticos, é muito delicado de se discutir, para a gente compreender e discutir mais sobre
essa questão da divisão do curso, né, sobre... eu não acho que vocês deveriam ter que escolher entre um e outro, eu acho que vocês deveriam ter o direito de fazer a licenciatura ampliada, né, e aí... Importante nesse processo também conhecer as raízes históricas que vêm determinando por que existe essa cisão, por que antes era um curso só e depois dividiu entre 2 cursos, né? Qual foi o objetivo de fazer essa divisão entre o curso, né? Investigar essas tendências, qual foi a conjuntura política do momento social, a conjuntura política, social, econômica, né? Todas as correlações de forças ali da época, daquele momento histórico, que fizeram com que garantissem essa divisão do curso, né? Qual foi esses elementos presentes? Então, é muito necessário se aprofundar nisso para poder ter algum tipo de posicionamento em relação à formação de professores no Brasil, né, de educação física. Não é só eu prefiro bacharelado ou eu prefiro licenciatura. Existe uma discussão ainda muito mais profunda que precisa ser considerada, né? É muito importante sabermos que o capital, ele tem a necessidade de desqualificar o trabalhador, né, em seu processo de formação, para a partir daí ele extrair a mais-valia do trabalhador, né? Então a gente vê isso muito, muito recorrente com os professores de educação física, né, nos seus campos de atuação, sobretudo no campo não formal, um grande afastamento dos seus direitos trabalhistas, né? A gente, quando vai pensar em um mundo do trabalho não formal da área da educação física, vem aí cheio de problemas, e aí a gente vai fazendo todas essas relações, né, com a nossa formação, com as intenções de divisão do curso, né, da nossa formação. Então, são detalhes que precisam ser debatidos com muito mais cautela, né? Eu acho que não conseguiria responder isso para vocês, não conseguiria responder isso num podcast. Preciso muito debate, acho que uma disciplina inteira para a gente destrinchar um pouco essa questão, mas deixo aqui bem definido que percebo que a divisão dos cursos é uma exigência aí do sistema CREF com FEF, né, uma relação muito forte da exploração do trabalhador, e aí as universidades vêm cedendo constantemente, né, as universidades que estavam aí no polo de resistência, como a UFBA, a UNEB, o UFES, né, essas universidades que ainda estavam aqui na área da Bahia, ainda como polo de resistência de formação ampliada, estão cedendo, né, essa é uma realidade. E aí, os grupos de resistência dentro dessas universidades, né, como o movimento estudantil é um movimento cíclico, né? Então, enquanto a gente está no movimento estudantil, a gente segue acampando uma discussão de ser contrários a isso, de votar contrário nas reuniões de departamento, de colegiado. O movimento estudantil se posiciona muito contra, né? A gente tem aí, quando a gente pensa em formação de professores de educação física, a gente remete a uma série de coisas, né? Não só a formação do currículo em si, mas as organizações que têm diretamente ligada a esse currículo, né? A gente tem aí a atuação do Movimento Nacional contra a Regulamentação, e aí ser contra a regulamentação quer dizer que você também está acampando a luta de um currículo ampliado. A gente tem a Executiva Nacional de Estudantes de Educação Física, né, que pauta essa questão específica da educação física ser uma só, e a formação unificada já. Essa é uma bandeira de luta que os movimentos sociais fazem, né, com muito bem estruturado, né, com um referencial, à luz de um referencial teórico muito bem construído, né, há muito tempo, né, não é uma coisa assim que é uma opinião de hoje. Então a gente tem um grande material, um grande referencial para estudar, para ler, para compreender sobre a formação de professores de educação física no Brasil, né? A gente tem aí também vários intelectuais orgânicos aí que vão travando várias lutas por dentro das universidades mesmo, defendendo um currículo ampliado. Além disso, a gente tem várias teses
mestrado, de doutorado, que vai por essa linha da formação de professores de educação física no Brasil. Então, eu recomendo, né? Eu recomendo, inclusive, formação de professores de educação física. Diretrizes para a Formação Unificada de Celita Farel, que é um que eu até me referencio aqui para poder fazer essa discussão para vocês aí, para quem acompanha. Mas a gente tem vários outros e que seguem várias perspectivas, então é importante conhecer para poder dizer se é contra ou a favor, né? a esse tipo de formação. E não só dizer se é contra ou a favor, mas de participar de lutas, de enfrentamento, porque é muito mais do que isso, né? É sobre a nossa qualificação, sobre nossa formação e sobre as condições nossas de atuação de trabalho, as interferências de um sistema capitalista dentro do currículo de uma universidade que era para ter total autonomia. Então, é muita coisa para dialogar em relação a isso. Mas espero ter deixado aí algumas provocações em relação a esse ponto, que possa estimular uma pesquisa, uma busca aí maior em relação a isso. Durante a minha formação, eu não tive escolhas quanto ao título de licenciatura e o bacharel, pois era uma licenciatura ampliada, tínhamos as duas áreas, as duas vertentes na mesma instância da licenciatura, né? A licenciatura e com a grade do bacharel. E com isso eu me sentia desde então habilitada para ambas as áreas. Acha que as universidades estão preocupadas somente em formar para o mercado de trabalho ou também para entregar um bom ser humano à sociedade? Eu acho que a universidade pública ela está preocupada em construir, em fazer parte da construção de uma sociedade diferente, de uma sociedade mais justa, que prioriza a ciência, que prioriza a educação, que considera uma vertente crítica sobre a história, sobre a forma de ler a história, né, sobre se posicionar ideologicamente a partir da ciência. Então, a universidade pública ela tem um compromisso, sim, de realizar uma formação humana, né, para esse professor, para os profissionais aí de forma em geral, para ter uma intervenção que a partir da intervenção de um professor ou de algum profissional de alguma área, essas intervenções elas são importantes, seja em qualquer área. Essas atuações são decisivas e podem gerar mudanças interessantes na sociedade, né? A gente não pode pensar nas mudanças sociais de forma individualizada, sempre de forma estrutural, mas uma mudança de um currículo, a mudança de uma formação, a mudança da intervenção desses profissionais e dos professores em geral, tem esse direcionamento, né, de movimentar uma estrutura de uma sociedade. E aí acho que as universidades públicas têm assumido esse papel. No entanto, a gente vê o fortalecimento também de universidades particulares em todo o território do Brasil, que é um avanço muito preocupante, né, para a educação, onde a educação é tratada apenas como mercadoria, né, não tem essa profundidade de estudos para reflexão social como a universidade pública tem. Então é muito importante a gente estar na defesa da universidade pública, né, compreendendo que a educação não está à venda, não é mercadoria, não é só o mercado de trabalho, né, é um mundo do trabalho que tem várias relações que passa de forma transversal aí, ou se não transversal, diretamente, né? É preciso esse trabalhador que está sendo formado, é preciso saber não só o conteúdo da disciplina dele, mas todas as relações sociais que tangem sua profissão, né? Seus direitos trabalhistas, né? Como é que está estruturado historicamente essa profissão na sociedade. Então, acho que a universidade pública ela tem esse diferencial que deve ser aí um ponto que os estudantes devem estar sempre batendo nessa tecla, né, dessa produção científica que a universidade pública tem.
e defender esse espaço, ocupá-lo, defender e reconhecer que a universidade pública ela está sim preocupada numa formação humana, numa formação crítica. A universidade pública ela é isso. É o que não significa que não existe contradições, existem contradições, mas se a gente for analisar de uma forma generalizada, eu faço essa compreensão, essa análise. Eu não conheço bem como é o estilo de formação das demais universidades, mas pelo que eu vivi na UNEB, com toda certeza, entregar um excelente profissional humano à sociedade. O que você deixa como inspiração para as pessoas que estão iniciando na universidade atualmente? Então, para quem está iniciando a universidade agora, eu não tenho uma mensagem otimista, né, para fazer. Eu queria ter uma mensagem bem otimista, queria ter uma fala bem otimista, mas a gente vive uma conjuntura política aí que é aterrorizante, né? A gente tem um governo federal que nega o coronavírus, nega a necessidade da vacina, nega que estamos vivendo uma crise sanitária, dificulta esse processo de garantia da vida dos brasileiros, né? E aí, além dessa crise sanitária, a gente tem vários problemas aí com o Ministério do Meio Ambiente, a gente tem problemas com relações econômicas, né? A gente tem um grande avanço nos territórios que são reservas indígenas, né? Nas reservas quilombolas, muitos ruralistas, garimpo, estão invadindo, né? Estão se sentindo legitimados a ocupar esses espaços por conta das posições do governo federal. Então, assim, recursos para as universidades públicas já vem sendo sucateado, e agora com esse governo que é todo neoliberal e avança nessa perspectiva de privatização dos espaços, então não tem como ter uma mensagem inspiradora e otimista. Não tem como, é difícil. É preciso a gente encarar a realidade e apontar para uma perspectiva de luta. Eu acho que a perspectiva de inspiração e de otimismo é a reação, é a organização popular, é a organização do movimento estudantil. É importante que vocês que são estudantes, que estão talvez escutando esse podcast até o final, saibam que foi o movimento estudantil, junto com vários outros movimentos sociais, com o movimento negro, que construiu embates sociais decisivos em nosso país. Então, é de suma importância que a gente assuma mais uma vez esse compromisso social de reação, de negar o governo federal, negar o presidente como nosso presidente, exigir o impeachment, exigir o fora Mourão, exigir o fora Bolsonaro, o fora projeto bolsonarista, né? E expulsar esse projeto bolsonarista, né? Que não é só o fora Bolsonaro, não é só ele que tem que sair, tem que ser todo esse projeto dele que está em vigor. Então, a mensagem de inspiração é: estudantes, levantem, abrem seus olhos, não fiquem na inércia, no comportamento dócil, reaja. Nós somos a juventude, nós temos a responsabilidade histórica de atuar como pessoas resistentes nesse campo minado. Infelizmente foi na nossa vez. Fazer o quê? É na nossa vez. O que não tem como é a gente ficar esperando chegar 2022 para a gente tomar vacina e achar que vai para a universidade, né? Eu vou para a escola, vou tomar vacina, eu vou para a universidade. Não é bem assim.
A vacina não está nem perto de chegar, então assumir o compromisso de lutar por causas políticas é assumir o compromisso de defender a educação, de querer retornar à educação de uma forma normal, como era antes, né? Defender um acesso a um salário bom, né? Aos professores, aos alunos quando necessitam aí de uma bolsa estudantil. Então, são vários elementos ligados à conjuntura atual política que está, de fato, envolvido com a nossa formação, com a universidade. Então, a mensagem é essa, de inspiração. Vamos à luta. Levantar, questionar o currículo da universidade, questionar o governo do nosso país e realizar as movimentações necessárias em busca de uma sociedade justa. E o meu conselho a quem estiver ingressando à universidade é que viva com toda garra e determinação tudo que a UNEB e a universidade em si lhe ofertar. É um tempo de entregas, de se abster de certas coisas, mas garanto que serão excelentes profissionais. A sociedade agradece e você se enriquece interiormente ao ver o que pode fazer com o que adquiriu ao longo dos anos e com o conhecimento que vocês adquiriram. Seguimos então para o bloco 2. Como entrevistados, nós temos Edneia Barros de Moura e Monique L. Oliveira Santos. O que você pensava sobre o espaço acadêmico antes de adentrar nele? E esses pensamentos se manteve ou mudaram? Olá, meu nome é Edneia, sou da cidade de Palmas de Monte Alto e hoje moro na cidade de Riacho de Santana. Me formei na UNEB Campus 12, da cidade de Guanambi, no ano de 2015. Antes de entrar na universidade, eu ficava imaginando como seria esse processo. A princípio, eu optei por 2 cursos. Primeira opção, Educação Física, segunda opção, Enfermagem. Não me encontrava em outro curso, em outra profissão. Assim que saiu o resultado, eu fiquei muito surpresa e muito feliz. Não esperava sair do ensino médio diretamente para o ensino superior. Em minha cidade tem várias escolas boas, bons professores, mas me sentia despreparada em relação ao conhecimento, principalmente em relação ao ensino, a pesquisa e a extensão de uma universidade. Eu sou Monique, me formei no ano de 2016. A instituição de ensino foi a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB de Guanambi. No ano de 2012 eu terminei o ensino médio e no ano seguinte eu consegui adentrar um espaço acadêmico no curso de Educação Física. Quando você sai do ensino médio, o pensamento que você tem sobre esse espaço é que é um espaço para a formação profissional. Mas quando você adentra a sala de aula e percebe um ambiente onde existe várias culturas, né? Essas experiências, essa troca de experiências com os professores, mas também com os alunos, isso agrega muito, não somente na formação profissional, mas na formação do cidadão, né? Nós aprendemos a lidar com a profissão e com a sociedade. Sabendo do pilar acadêmico, ensino, pesquisa e extensão, quais as importâncias que esses pilares trouxeram para a sua formação e qual você considera indispensável? Durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de participar de várias palestras, fiz alguns cursos extras, participei de simpósios que era oferecido pela UNEB e tive a oportunidade de trabalhar no programa Segundo Tempo, que é um programa da SUDESP. E isso acrescentou de forma significativa na minha formação profissional, porque ampliou as áreas de atuação, né? E assim eu tive uma visão mais crítica da sociedade, de alguns aspectos que são discutidos durante o período de formação. E
Esses 3 pilares, eles são muito importantes na formação de qualquer aluno, né? Porque o aluno, ele se sente engajado na graduação, ele se dedica às aulas, às monitorias, ele tem uma possibilidade de iniciação científica, e isso vai fazer dele um profissional diferenciado, né? E isso é muito importante. Como você avalia a estrutura da universidade? Ela é acessível e inclusiva? Não sei como está a estrutura da UNEB hoje em relação à infraestrutura, mas na minha época não tinha muita acessibilidade para as pessoas com deficiências físicas. Acredito que já mudou muita coisa de 2015 para cá. Em geral, a estrutura da universidade, ela se adequa às necessidades dos alunos. Ela é acessível, inclusive em algumas partes, mas tem que melhorar muito na questão de acessibilidade a pessoas com deficiências visuais, com deficiências físicas, porque quando eu fazia o curso de educação física, tinha um degrau, né, de escada, somente de escada. Então, se um aluno com deficiência física, cadeirante, ele não conseguiria acessar o andar de cima, né? Então, ela não é acessível para todos ainda, infelizmente. É possível que as dificuldades enfrentadas dentro da universidade podem ter agregado de forma positiva para a sua formação? Se sim, como? E sempre tive em mente que as oportunidades são experiências, sejam elas boas ou ruins. A gente nunca vai aprender tudo na universidade. É na prática que vamos entender nossa formação e profissão. Hoje, atuo em minha área desde quando me formei. Me sinto realizada, sempre procuro me atualizar e buscar crescer profissionalmente. Já trabalhei em academia, mas logo fiz o curso de Pilates. Hoje sou professora de Pilates e técnica de esporte na prefeitura daqui de Riacho de Santana. Meu conselho para quem quer cursar a educação física ou está cursando: não se acomode, faça diferente, faça diferença por onde você passar e seja um profissional que respeita as individualidades, principalmente biológicas, com muita ética, com muito profissionalismo. Eu vim de uma família com poucas condições financeiras, que não teve a oportunidade de estudo, mas meus pais, eles sempre me incentivaram a estudar, pois eles viam no estudo uma perspectiva de ter um futuro melhor. E quando eu ingressei à faculdade, foi a realização do sonho deles e também a realização do meu sonho. E isso sempre me motivou. Foram muitas dificuldades encontradas, como questões financeiras, meio de transportes. E durante a faculdade, eu tive uma gestação, né? Eu engravidei aos 19 anos e isso dificultou muito, porque não é fácil ser mãe durante a faculdade, né? É um novo mundo, mas graças a Deus e ao apoio da minha família, eu consegui conciliar o estudo, o trabalho e a família, e isso foi de extrema importância. E para a formação minha hoje, eu vejo como um fator essencial, porque as pessoas, elas não devem desistir nos primeiros obstáculos, porque todo mundo vai ter dificuldades e a gente tem que ter uma meta e tem que correr atrás para conseguir alcançar. Desde já agradeço a toda a equipe que me fez esse convite para participar dessa entrevista e deixo aqui meu forte abraço a todos os professores, da UNEB Campus 12, da cidade de Guanambi, e dizer que eu sinto saudades e que logo eu irei visitar o espaço e que tenho muito orgulho de ser unebiana, tá? Muito obrigada, um forte abraço. Eu agradeço a oportunidade, espero ter ajudado vocês de alguma forma. E o que eu deixo para quem está começando agora é que não desista, né? Vai aparecer muitas dificuldades, mas vocês conseguem enfrentá-las
e vencer, né? Cada um tem um sonho, tem que correr atrás, porque nada na vida é fácil. Bom, pessoal, finalizamos nossa entrevista. Eu queria agradecer imensamente as convidadas Letícia Figueiredo, Monique Johnny, Edneia Barros, Monique L. e a vocês ouvintes.